Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, mais uma vez? Bom, gente, me chamo professor Giovanni, trabalho na Rede Municipal de Educação de Palmas e atualmente eu trabalho na escola CEMIL, certo? E mais uma vez eu convido vocês para uma aula de História. Vem com a gente. Bom, o conteúdo a ser trabalhado hoje, nós iremos falar sobre os povos mesoamericanos, tá? Professor, mas como assim povos mesoamericanos? Ah, simples, vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Eram os povos que foram encontrados, não vou falar descobertos, certo? Porque eles não estavam perdidos. O europeu sempre teve essa visão de levar a prosperidade, de falar que descobriu, certo? Com os povos que foram encontrados, certo? Na região da América, tá? Na América, mas na América Central, por isso que fala Mesoamérica. Professor, resume para mim, de quais povos o senhor está falando? Tranquilo, gente, é sobre os povos incas, maias e astecas. Nós temos muito a aprender sobre esses povos incas, maias e astecas. Professor, mas eu já ouvi falar que esses povos eram povos pré-colombianos. Bom, muitos historiadores não utilizam mais esse termo devido a isso valorizar muito a figura de Cristóvão Colombo. Então, muitos historiadores não escolhem, mais utilizar esse termo pré-colombiano. Vai valorizar muito a figura de Cristóvão Colombo e desvaloriza, de certa forma, a cultura desses povos mesoamericanos. Então, sem mais delongas, os primeiros povos que nós iremos falar vai ser sobre os povos maias, tá? Os povos maias nós temos muito a aprender. Bom, professor, qual é a localização da sociedade maia? Bom, gente, a sociedade maia, ela corresponde atualmente hoje ao México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras, tá? Em virtude de sua localização, os maias são também conhecidos como povos mesoamericanos. Professor, e como que funcionava essa sociedade maia? É muito simples. A sociedade maia era uma sociedade descentralizada. Como assim, professor? A sociedade maia era formada por várias cidades. Tá? Essas cidades eram cidades-estados, cidades autônomas, ou seja, não havia um líder, tá? Para toda a sociedade maia, certo? Cada cidade tinha sua autonomia própria, cada cidade ela tinha suas leis próprias. Então a sociedade maia era uma sociedade descentralizada, tá? Cada um com a sua política, interna. Porém, gente, quando os maias, essas cidades descentralizadas, eles viviam em constante conflito, Eles viviam em constante conflito. Isso é muito comum em famílias, Alguns conflitos entre irmãos. Mas quando eles achavam um inimigo em comum, eles se uniam, certo, para combater aquele inimigo em comum. Professor, qual era a base da economia dos maias? Gente, a base da economia dos maias era a agricultura. A base da economia dos maias era a agricultura. Inclusive, eu vou até falar uma curiosidade para vocês. Os maias eles têm uma relação muito, muito próxima com o milho. O milho é uma planta sagrada, para os maias. Eles acreditavam que o homem, segundo a história maia, a cultura maia, que o homem ele era feito da mesma matéria-prima do milho. Então o milho tinha uma importância muito grande para os maias. Os maias também se destacam pelas questões arquitetônicas, pelos seus prédios, certo? Os prédios dos maias, as suas construções, as pirâmides maias, Nós podemos destacar as pirâmides maias. Professor, agora qual a diferença de uma pirâmide maia para uma pirâmide egípcia? É simples, a pirâmide egípcia é uma pirâmide lisa, Já a pirâmide maia é uma pirâmide em degraus, beleza? Então a pirâmide maia é a pirâmide de degrau, não é aquela pirâmide lisa. Outra coisa, a pirâmide maia geralmente era utilizada para sacrifícios também, tá? Eles faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Então, professor, como você falou para os seus deuses, vamos falar um pouco sobre religião maia? Bom, os maias eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá? Uma sociedade politeísta é aquela sociedade que acredita em vários deuses. Geralmente, esses deuses maias eram ligados às forças da natureza, tá? Então, eles acreditavam em vários deuses, tá? Professor, e qual é o oposto de politeísta? Monoteísta, Então, monoteísta é aquele que acredita apenas em um Deus. Já os maias eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, os maias é um povo que tinha um conhecimento absurdo, Nós podemos também destacar os calendários maias, com 365 dias, Os maias tinham um calendário religioso e também tinham um calendário solar, beleza? Bom, os maias acreditavam que o mundo ele girava em ciclos. Então, a cada 52 anos, acabava um ciclo, segundo os maias, então dava início ao novo ciclo. Professor, e o que se deu com a sociedade maia? Bom, gente, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a sociedade maia.
Por quê? Porque segundo as pesquisas, né, arqueológicas, né, pesquisas de alguns historiadores, né, de alguns arqueólogos, lá não encontrou vestígios, né, sobre o que se deu o fim à sociedade maia. Só se sabe que de uma hora para outra, né, a cidade pode ter começado a entrar em declínio e as pessoas começaram, né, a se dispersarem. Não há fatores internos que provem, né, por exemplo, fatores devido a uma queimada, né, um incêndio nas sociedades, nas cidades maias, que explique o fim da sociedade maia. Isso ainda é um grande mistério. Nós sabemos, né, que naquela região, assim, né, resquícios culturais dessa sociedade, né, tão rica culturalmente e tão bonita que foi a sociedade dos maias. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre outros povos que são os povos astecas. Bom, segundo a lenda asteca, né, que também eram os povos mexicas, por volta do ano 1325, era um povo que era meio que seminômade, eles estavam migrando de um local para outro, naquela região do México, tá? O que acontece? Os sacerdotes em uma determinada região, tá? Eles tiveram uma visão, localizaram, tá, uma imagem que chamou muita atenção deles, que era uma imagem, tá, de uma águia, que era o símbolo de um dos deuses, tá, asteca, que era uma águia em cima de um cactus, né, como o Chaves tentou explicar, uma águia em cima de um cactus com uma cobra no bico, certo? Com a mão, com a garra segurando a cobra e com a cobra no bico. Ali os sacerdotes astecas, eles acreditavam que aquela visão, que daquele local onde eles viram aquela cena, seria o local para construir o grande Império Asteca. Veja só, uma águia em cima de um cacto, tá, com a cobra no bico, né, segurando a cobra no bico. Então os sacerdotes acreditaram que aquela imagem seria um sinal dos deuses, para que eles pudessem construir o grande Império Asteca. Gente, mas veja bem, eles viram aquela cena em uma pequena ilha em cima do lago Texcoco, tá? Então eles construíram um grande Império Asteca em cima de um lago. Olha o desenvolvimento dessa sociedade. Olha a astúcia dessa sociedade. Construir um grande império em cima de um lago, certo? E assim eles desenvolveram. Professor, qual era a base da economia desses povos? Como que eles sobreviviam? Como que eles se alimentavam, já que eles moravam em cima de um lago? Em cima de um lago. Gente, é muito simples. Os astecas, eles eram muito astutos. Veja bem, quem entendia de plantação era eles. Eles construíram ilhas artificiais, né, que os historiadores chamam de chinampas. Nessas tinampas, eles construíam, eles rodeavam um determinado local de madeira e eles colocavam lá, tá, material orgânico, certo? Terra, fezes, né, cocô também, para adubar aquela chinampa, aquela ilha artificial, e ali eles plantavam, né, os seus alimentos, certo? Ali eles desenvolviam a agricultura nessas chinampas, né? Vocês podem conferir isso na imagem, tá? Então, nessas tinampas, eles desenvolviam a agricultura. O legal é porque a ilha está em cima de um lago e você nunca vai precisar irrigar, porque já que ela está em cima de um lago, não precisa irrigar, né? Então, os astecas também têm outra particularidade, né? Ele é conhecido como um povo guerreiro. A guerra era uma das principais atividades dos povos astecas, tá? Então, eles achavam que a guerra era sagrada, beleza? Então, eles utilizavam a guerra, né, principalmente para capturar prisioneiros para fazer sacrifícios humanos, tá? Gente, mas professor, os povos mesoamericanos, né, eles faziam demais sacrifício. Qual o objetivo? Gente, eu tenho algo para explicar para vocês muito simples. Geralmente, quando uma sociedade está guerreando com a outra, no campo de batalha vai ter um derramamento de sangue muito grande, vai ficar corpos humanos, querendo ou não, naquele local onde tinha muito sangue, né, vai proliferar plantas. É óbvio, é material orgânico. Então, vai proliferar plantas. Então, eles acreditavam que o sangue era algo sagrado e aquele sangue poderia, né, ajudar na questão do cultivo dos seus alimentos. Então, eu acredito que devido, né, a esses fatores, eles faziam esse sacrifício para os seus deuses, né, pedindo uma melhor colheita, pedindo uma melhor produção, né, muitos deles pedindo para o sol continuar brilhando. Então, gente, é uma cultura muito rica a civilização asteca. Pessoal, então hoje nós tivemos o prazer de conhecer um pouco sobre os povos maias, né, e os povos astecas.
Na próxima aula nós iremos falar sobre os povos incas, tá? Não perca, eu tenho muita coisa guardada para vocês, tenho muitas curiosidades e conhecimento para poder estar passando para cada um de vocês. Agradeço muito, foi um prazer, tá, passar mais esse momento com vocês. Qualquer dúvida, gente, procure a sua escola, tá? Acessem a plataforma Palmas Homeschool, certo? Você também tem esse material disponível impresso na sua escola, caso você não tenha a disponibilidade, tá, da internet ou até mesmo da TV. Um abraço, tchau, tchau.